ele vai, com esse livro, tentar realmente entender como que o conhecimento é possível. Então, o nome Crítica da Razão Pura é justamente que ele vai criticar a razão mais especificamente no seu uso especulativo, que é o uso da metafísica, que até então não havia sido posta em questão, né? E aí é justamente o projeto kantiano é isso, né? É entender como que a metafísica pode ser uma ciência, se é que pode, né? E a gente vai ver qual é a resposta dele. E também, claro, mapear a forma como nós nos relacionamos com o conhecimento, né? Ele vai dividir o conhecimento em dois termos, né? A priori e a posteriori. A priori é quando, como o próprio nome já diz, vem antes da experiência. Eu vou dar exemplos. A posteriori é o contrário, né? Quando vem depois. Por exemplo, o conhecimento da gravidade é um conhecimento a priori. Você não precisa da experiência para saber que se você deixar algo no ar, vai cair, né? Não precisa para saber que vai cair, você sabe a priori, né? Você sabe da gravidade, né? Você só sabe dela. E existem esses conhecimentos a posteriori que são justamente justamente o empirismo, né? Você precisar ter uma experiência, ter uma experimentação para obter um conhecimento. Então, analíticos e sintéticos. Os analíticos são quando o predicado está contido no sujeito. Por exemplo, todo triângulo tem 3 ângulos. Você já sabe disso, né? Você já sabe desse predicado só pensando no sujeito, né? Triângulo. Você sabe que todo triângulo tem 3 ângulos, assim como todo corpo é extenso. Você também sabe disso a priori, né? Você também sabe que todo corpo tem extensão pela própria definição de corpo, né? Ela já vem com a extensão dentro, né? Então, por exemplo, você não vai narrar, sei lá, uma história dizendo que o personagem estava caminhando com sua extensão, o personagem extenso estava caminhando na praça. Não faz sentido, né? Então, isso é diferente dos sintéticos, onde o predicado não tem uma identidade com o sujeito e é associado a ele. Como, por exemplo, a água ferve a 100 graus Celsius. Ou então, todos os corpos são pesados. Esse é um exemplo famoso, né? Você... Pesados assim no sentido de ter um peso excessivo, né? Um peso maior do que outros. Então, não no sentido de ter algum peso. Então, nesse sentido, não é óbvio, você não tem isso a priori, você precisa da experiência, né? Por exemplo, esse copo é pesado, essa cadeira é pesada. Você não sabe disso, né? A priori. Naturalmente, segue-se que os juízos analíticos são a priori e os sintéticos são a posteriori. Contraintuitivamente, o Kant vai afirmar que também existem juízos sintéticos a priori. E são justamente esse tipo de juízo que está relacionado com a possibilidade do conhecimento, com a possibilidade da ciência. No juízo sintético a priori, o predicado não tem uma identidade com o sujeito e também não é preciso uma experiência para fundamentá-lo. Então ele faz um cruzamento, né? Que é contra-intuitivo. Ele próprio chamava de revolução copernicana na filosofia. A gente vai aprofundar mais e entender essa frase dele. Bem, agora quais são os possíveis exemplos, né, desse tipo de juízo, né, sintético a priori? Ele dá o exemplo de uma conta. É uma coisa que depois você acha que é óbvio, mas olha quanto tempo demorou para alguém vir com essa ideia, né? 7 mais 5 igual a 12.
onde é que está o 12 nos conceitos de 7 mais 5? Né? Onde é que está? O 12 ele não está contido no 7 mais 5. Mas você sabe que 7 mais 5 é igual a 12. Né? Então, é justamente isso. É quando o predicado não tem identidade com o sujeito, o 12 não tem identidade com 7 mais 5. E também não é preciso uma experiência para fundamentar esse juízo. Né? 7 mais 5 igual a 12, você só sabe disso. Você não precisa ter uma experiência para chegar a essa conclusão. Né? Então, esse é um exemplo. Um outro exemplo possível. Tenta imaginar 1 bilhão de copos. Você nunca viu 1 bilhão de qualquer coisa na sua vida, né? Talvez tenha visto 1 bilhão de areias na praia, de grãos de areia na praia, não sei. Provavelmente não sei, boa pergunta. Responde aí nos comentários. Mas é muito difícil. Tenta visualizar 1 bilhão de copos, você não consegue, né? Mas você não precisa também para você, pensar em 1 bilhão de copos. Você sabe disso, né? Mas, de novo, né? O predicado não tem identidade com o sujeito e também não é preciso uma experiência para fundamentá-lo. Então, o Kant vai dizer que os fundamentos da física e da matemática e os juízos filosóficos do conhecimento vão pertencer a essa classe de juízo, né? Vimos que o conceito de 12 não é percebido pelo pensamento da união de 5 e 7. Então, o que está acontecendo é uma tentativa de ligação da experiência com a razão no juízo sintético a priori. Vamos pensar um pouco o David Hume, que foi esse grande abridor de portas pro Kant, né? No sentido para pensar, para se afastar do racionalismo, né? Não é que ele concorde com o empirismo, como eu disse, ele vai criticar os dois, né? Validando alguns aspectos de ambos e trazer uma terceira possibilidade, né? Da crítica. A posição do David Hume é a seguinte: tudo que se chamou metafísica apoia-se em um conhecimento racional impossível e que no fundo tem suas bases na experiência. Recebe do hábito certo aspecto de necessidade. Porque você está acostumado a ver aquilo acontecer, você atribui uma necessidade àquilo, né? Porque você está acostumado a ver o sol nascer toda manhã, você tem como uma necessidade que o sol vai nascer toda manhã, né? Portanto, a metafísica se vê em um estado vago e incerto por não ter colocado os seguintes problemas. A diferença entre juízo analítico e sintético, que é o que o Kant faz logo no começo, distinguir esses tipos de juízo, de conhecimentos possíveis, e como são possíveis esses tais juízos sintéticos a priori. Como que isso é possível, né? A humanidade marcha sem descanso para questões que não podem ser resolvidas com o uso empírico da razão, nem por princípios que dela emanam. E isso é o que é feito desde Platão e Pitágoras até, né? Sem colocar em questão como que isso está sendo feito, né? Esses problemas que o Kant está apontando, né? Então ele dá um passo atrás, né? Em todo o percurso do conhecimento. Já fica claro o quão importante e necessária foi a crítica kantiana, né? Impondo limites à razão, Kant se pergunta de que modo a metafísica poderia ser possível enquanto ciência. A crítica da razão, portanto, conduziria à ciência.